Somos gratos a Deus que nos concede a oportunidade de refletirmos sobre assuntos tão importantes como nós já vimos hoje na Escola Bíblica Dominical. Os cânticos aqui nós já podemos cantar, podemos ter esse privilégio de louvar a Deus através da música. Aliás, na Bíblia a música está presente desde sempre, né? Desde o seu início, né? E nós vamos continuar pensando um pouco mais sobre aquilo que nós já vimos pensando, sobre o tema geral, ser cristão sem ser religioso, se isso é possível. Eu creio que sim, e nós podemos desenvolver um pouco mais esse pensamento, né? E eu hoje venho com uma pergunta, que talvez possamos então responder durante, ou pelo menos enquanto aqui estamos chegando a essa conclusão. De quem somos escravos? De quem somos escravos? Alguém vai dizer, mas eu não sou escravo de ninguém? Que nada, eu sou livre. Eu não sou escravo de ninguém. Pela fé eu estou livre, graças a Deus. Bom, é verdade que pela fé o cristão está livre da pena do pecado, livre da condenação eterna, certo? Nesse sentido, então, é possível que alguém pense, então, eu nunca mais terei qualquer problema com o pecado. Será que é assim mesmo? Será que é assim? Será que funciona assim? Você não está repleto de problemas com o pecado, talvez até mais do que antes de se entregar a Cristo? Que antes você nem percebia, mas agora você percebe quando, digamos assim, houve um deslize, eu dizia, pisou fora da linha. Então isso talvez seja mais sensível agora do que antes de chegar-se a Cristo. Não tem, na realidade, mais esse problema do que antes de ser crente, porque aí, antes de ser crente, a vida era... não tinha noção, né? Do certo e do errado, né? Então, sendo assim, o seguidor, ou o pecado do seguidor de Jesus, ele é algo que se torna evidente, se mostra a partir da nossa conscientização de que alguma coisa que nós praticamos, seja em atos ou palavras, não está de acordo com aquilo que deveria ser. E o apóstolo Paulo, ele é bastante enfático nesse ensino, e ensina com muita clareza, muita transparência. Ele prossegue nessa carta aos Romanos, analisando esse problema, esse assunto que separa o religioso esforçado do crente confiante. Preste bem atenção nisso. Separa o religioso esforçado do crente confiante. Então, ele introduz esse tema chamado santificação. Muitas vezes nós não entendemos bem essa questão da santificação. A conversão é um ato que acontece quando há essa rendição a Cristo. Eu reconheço que não tenho condições de me salvar por mim mesmo, eu preciso de Jesus, confesso o meu pecado a Jesus, entrego minha vida a Jesus. Isso é um ato definitivo, não tem volta no sentido de poder se repetir. Não, esse é uma vez por todas e para sempre. A não ser que alguém se torne apóstata. Aí é outra história, mas esse não é o assunto de hoje. Em termos gerais, não há volta quanto a isso. Ninguém pode tirar essa salvação daquele que é salvo. Cristo diz, ninguém arrebatará da minha mão. Ninguém. Ninguém nem nada, né? Agora, santificação é um processo. Sabe quanto tempo dura esse processo? Dura exatamente desse ato até a morte ou a volta de Cristo. Esse é o processo.
Então nós estamos nesse processo. Nós que aqui estamos, que já tivemos esse encontro com Jesus, e estamos aqui ainda vivos e respirando, estamos vivos, Cristo não voltou ainda, então estamos no processo. Então esse processo de santificação está em pleno desenvolvimento do nosso viver. Está bem claro isso? Estamos no processo de santificação. E Paulo se interessa em deixar muito claro esse processo, né? Quando a mera religiosidade pura e simples não é suficiente. Ele espera algo mais. E vamos entender daqui a pouco o que acontece quando apenas há um crente apenas religioso. Estou dizendo crente religioso, que não pratica essa santificação, que não busca crescer nesse processo de conhecer mais a respeito e viver mais de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. E Romanos capítulo 6, que é o nosso capítulo de hoje, nós vamos então entender o que está aí. E vamos ter essa leitura com dois ilustres participantes, que nossos irmãos Emanuel e Cristirene vão nos ajudar nessa leitura. Por favor, vai estar projetado, mas vamos também ouvir a leitura que eles vão fazer. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês sabem que todos que fomos batizados com Cristo, fomos também batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente que seremos também na sua ressurreição. Pois sabemos que o novo velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravo do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado do que uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Assim, vocês também se consideram de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumento de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumento de justiça para Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, de maneira nenhuma. Vocês não sabem que, quando se oferece a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele que obedecem. Quer escravo do pecado, que leva à morte, que o escravo do pecado, que leva à morte, que é escravo da obediência, que leva à justiça. Mas, graças a Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que eles tenham transmitida. De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Mas falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas de vocês, como ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza, que leva mais e mais iniquidades. Assim ofereçam-se agora
em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora se envergonham? O fim dessas coisas é a morte. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, está aí esse texto maravilhoso, como diria popularmente alguém, texto que dá pano para manga, há muita coisa a fazer aqui. Então, concluímos que nós podemos dizer assim, nós pertencemos ao que nós escolhemos. Quem nós queremos servir, ou quem estamos servindo, a esse nós pertencemos. Bom, talvez alguém então pense, de qualquer forma, eu não sou perfeito, então sou ser humano, então se eu pecar um pouquinho, qual é o problema? Deus me perdoa. Não sei se você já pensou assim. Pois é, essa é uma armadilha que o inimigo coloca no caminho do cristão, né? Que coloca no pensamento, na mente do cristão, que acha que Deus é um Deus perdoador, então não vai ter problema se eu, de qualquer forma, pecar um pouco, né? Pecar no sentido, não estou dizendo que eu não esteja pecando involuntariamente, que essa é outra história, mas eu posso então praticar certas coisas voluntariamente, sabendo que está errado, porque Deus vai perdoar, né? E esse fato, essa ideia, esse pensamento não vai nos conduzir nessa situação, nesse caminho. Estamos, como já disse no início, salvos da pena do pecado. Nós estamos salvos da condenação eterna porque fomos justificados pela fé. Essa é uma realidade. Conforme Paulo já explica isso nos capítulos anteriores, principalmente no capítulo 3 e 4. Mas o poder do pecado ainda está operando em nós. Nós vivemos aqui neste mundo com duas naturezas. O ser humano sem ser crente, sem Cristo, ele só tem uma natureza operando nele. Nós temos duas. Nós temos a natureza de Cristo, natureza espiritual, que somos agora filhos de Deus para a redenção por meio de Jesus Cristo, mas a velha natureza continua operando em nós. Então há esse conflito, essa velha luta, e Paulo, num outro texto, vai dizer: miserável homem que eu sou, quem me livra do corpo dessa morte? O bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero, isso eu pratico. Esse era o grande drama de Paulo. E não é esse o nosso problema? As duas naturezas operando em nosso caminho. Então, como eu disse nos primeiros capítulos, ele já falou bastante sobre isso, então mostrando que esse poder do pecado. Então a conclusão natural dessa situação é deixar que os deslizes aconteçam, que sobrevenham, não tem problema nenhum quanto a isso, porque isso é natural, sou humano, porque sempre há um João, 1 João capítulo 1, versículo 9, que eu posso recorrer. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quem sabe eu me prendo a isso, né? Mas eu sei que Deus é fiel, e você sabe disso também. Mas eu não posso fazer isso conscientemente, achando que Deus que é bom, Deus que é perdoador, vai nos ajudar nesse sentido. Ele perdoa, ele purifica, mas esse tipo de coisa seria uma espécie de ganha e perde, e fatalmente no fim acabamos perdendo e vamos nos sentir bem nessa situação, porque não é isso que a vida espiritual propõe. E Paulo então quer tratar desse assunto nesse capítulo 6 de Romanos,
Quando ele começa o capítulo dizendo: que diremos, pois? Então, tomando como base o que ele disse nos capítulos anteriores. Que diremos, pois? Vamos continuar pecando porque a graça de Deus nos alcançou, para que a graça aumente? É isso? Ele pergunta. É assim que vamos fazer? E ele responde: claro que não. Claro que não. Aí então ele passa a apresentar outras boas novas a respeito das boas novas do Evangelho. Não temos que continuar pecando porque o poder do pecado sobre nós foi quebrado quando nós ainda nos tornamos cristãos. Seja lá quando foi que aconteceu isso na minha vida. Se recentemente ou se muito tempo passado, muitos anos passados, no meu caso tem décadas. E tenho certeza que tem pessoas aqui onde isso aconteceu também há muitas décadas. Mas talvez esteja alguém aqui que isso ocorreu há pouco tempo, ou ainda precisa acontecer. Então preste atenção, que você precisa dar esse passo. Então essa pergunta: estaria quebrado o poder do pecado? Não, não parece que isso aconteceu. Então nesse capítulo 6, Paulo ataca mais profundamente essa questão. Ele vai tratando do assunto por meio de palavras que simbolizam o que acontece quando nós nos tornamos cristãos. O cristão, no momento da sua conversão, torna-se parte de Cristo. Cada um de nós tornou-se parte de Cristo no momento da conversão. E assim, figuradamente, ele morre com Cristo como Cristo morreu. E ressuscita com Cristo como Cristo ressuscitou. O simbolismo do pecado, do batismo, melhor dizendo, o simbolismo do pecado: morre para a velha vida e ressuscita para a nova vida. Esse é o simbolismo. Sepultado com Cristo e ressuscitando com Cristo. Esse símbolo do batismo mostra isso, para que quem está do lado de fora veja o que aconteceu na minha vida. Eu estou mostrando isso de uma forma bastante clara. Que o batismo em si não salva, mas é um símbolo que mostra aquilo que Jesus fez por mim, da cruz do Calvário. Então esse assunto certamente é um pouco difícil de entender, mas essa é uma outra, digamos assim, chave vital para diferenciar religiosidade do cristianismo. O que é ser cristão, o que é ser apenas religioso. Cristão não é alguém que simplesmente segue os grandes ensinos de Cristo. Cristão é alguém que se torna um com Cristo, unido, ligado. Cristo disse isso: assim como eu, Pai, somos um, eu quero que vocês também sejam um. Um relacionamento pessoal, direto. Por isso convém que nós entendamos o que o apóstolo Paulo diz nesse versículo 6 do capítulo que nós lemos. Os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz. Os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz juntamente com Cristo, para que aquela parte da pessoa, cada um de nós, que gosta de pecar, seja esmagada, mortalmente ferida, de tal modo que vocês não sejam mais dominados pelo pecado como escravos. O pecado está aí, buscando nos atrapalhar. Mas eu não posso me entregar a ele, não devo de forma nenhuma me entregar a ele para se tornar, porque à medida que eu me entregar a ele, eu me torno escravo do pecado. E essa é a questão. Mas aí alguém poderá dizer: mas isso parece que não tem nada a ver comigo. Comigo não acontece dessa maneira. Bom, talvez pareça que não acontece, mas a questão é que precisamos lembrar que Paulo está pintando um quadro. E a maneira como nós desejamos olhar para esse quadro faz toda a diferença. Portanto, procuramos olhar para o quadro de Paulo que está pintando da seguinte maneira. Ele diz: tornar-se cristão significa que não somente começamos a seguir a Cristo, mas também nos identificamos com Ele, tornamos-nos parte dEle, tornamos um com Ele. Esse é o quadro que ele está pintando. Eu preciso me tornar semelhante a Cristo. Nunca serei igual, porque eu sou pecador, mas eu preciso buscar mais e mais subir cada degrau dessa escada em direção a Ele. Esse deve ser o meu objetivo. Essa deve ser a minha caminhada. E assim como Cristo venceu o poder do pecado mediante a sua morte e ressurreição,
tragada foi a morte na vitória. E Paulo pergunta no outro texto: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? A morte é a última etapa a ser vencida. E Cristo venceu. Cristo ressuscitou depois de ter sido morto e sepultado. Ele deu o golpe decisivo contra a antiga natureza pecaminosa que faz parte de cada um de nós. A questão é: deixamos que aquele golpe decisivo opere em nosso favor ou ainda preferimos efetuar nossas próprias batalhas? Esse é o paradoxo. Cristo não força ninguém a entrar nessa vida. E ele não chega dizendo assim: dá licença que eu estou no comando agora. De agora em diante, faça as coisas sob meu comando. Cristo não faz assim. Ele diz lá em Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entro. Eu entro, vou cear com ele. E na linguagem que ele usa, a ideia é a seguinte: a refeição mais longa da época era exatamente o jantar, a ceia. Porque o café da manhã é muito apressado, o almoço também, das aulas livres do dia, mas no fim do dia. Então era dado bastante tempo. Ele diz: eu quero ter esse tempo mais longo. Se alguém abrir a porta, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Com ele ceiarei. Terei esse contato maravilhoso. Esse é o desejo de Jesus que ele quer fazer conosco. Então, esse negócio de achar que Jesus chega e dá licença e eu vou tomar o comando, não funciona assim. Ele nos dá a oportunidade de escolhermos se queremos que ele domine ou não. Nós que escolhemos. Não estamos mais sob o domínio completo do pecado. Não vivemos no pecado, mas também não somos robôs. Não somos robôs. Ele não tirou a nossa capacidade de decidir se eu quero ir por cá ou por outro caminho, por um lado ou por outro. Em nenhuma parte, melhor dizendo, Paulo alega que o cristão está isento do pecado ou isento da tentação. Você não vai encontrar isso nos escritos de Paulo e nem do restante do Novo Testamento e da Bíblia toda. As tentações para pecar surgem, mas o que Paulo está dizendo é que agora nós temos a escolha. Temos a escolha. Não temos que escolher o pecado como sendo a única opção, a única alternativa. Diante de nós está bem aberto outro caminho. E esse outro caminho é o da obediência. Então, tem a oportunidade de escolher o que não é sugerido do caminho do pecado ou o caminho da obediência. Isso vem de longe. Lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 11, 26 e 27, diz assim: preste atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes estou dando. Lá, no caminho do deserto ainda, por meio de Moisés, Deus dá essa palavra ao povo. Estou colocando esse caminho diante de vocês, ou aqui ou ali. Escolham qual é o caminho que vocês querem seguir. O da bênção ou da maldição. Nesse terreno, melhor dizendo, não tem área neutra. Ou você está nesse caminho ou está nesse. Não tem como ficar sobre o muro de forma alguma. Jesus disse que quem comigo não ajunta, espalha. Ou está comigo ou está contra. Não tem em cima do muro. Eu diria, esse muro não tem nem aquela parte lá, ele é pontudo, não tem como ficar em cima. O engenheiro aí pode dizer como é que fazer isso. Não tem como se equilibrar em cima desse muro, não tem. Ou está desse lado ou desse lado, não tem escolha. Ou não tem meio termo. Ou de Cristo ou não de Cristo. Escolha tem que ser essa aí. Não há terreno neutro nessa área.
Ou damos ouvido à voz da obediência, ou damos ouvido à voz da tentação. Nós nos tornamos semelhantes àquele a quem obedecemos. Se somos servos do pecado, então isso significa frustração, desilusão, uma espécie de endurecimento cínico que acontece no nosso ser. Mas se somos servos de Cristo, Ele se propõe e faz isso, Ele molda a nossa vida de acordo com os seus princípios, daquilo com que Ele quer. Mas como eu disse, Ele não chega e dizendo, dá licença que eu comando agora. Eu tenho que saber se eu quero fazer isso ou não. A decisão é minha. A decisão sempre é minha. Em suma, isso significa dizer que nós nos moldamos a quem nos entregamos. Ou somos moldados por aquele a quem nos entregamos. Nós nos tornamos semelhantes àquele a quem servimos ou pertencemos. Desse modo, escolhemos entre dois senhores. Servimos a Deus ou ao pecado. E há pessoas que pensam ou argumentam dizendo, embora eu peque um pouco, ainda serei senhor de mim mesmo em relação a determinado hábito, situação ou prática. Isso não funciona assim, não. Não funciona. Nós não dominamos o pecado. Ele nos domina se não tomarmos muito cuidado e nós estivermos seguindo Jesus de coração. Nós pertencemos ao poder ao qual nós escolhemos obedecer. Nós podemos ter recebido pela fé a Cristo como Salvador, mas se a nossa fé em Cristo não for fortificada, fortalecida, um crescimento real, o pecado ainda pode influenciar fortemente a nossa vida. Então, podemos dizer que há 3 aspectos da santificação. Lembra que o capítulo fala disso aí, de santificação. 3 aspectos da santificação. O aspecto posicional, quando nós tomamos uma posição em relação a Jesus Cristo e ao seu propósito de nos salvar, eu rendo a minha vida a Jesus e Ele me salva. O aspecto experimental e o aspecto final. Experimental é o que nós estamos vivendo. É o que eu disse no início, é esse período entre a conversão e o fim da vida ou a volta de Cristo. Esse é o aspecto experimental, no tempo em que eu estou crescendo, posso crescer. E o final é outro. Então, eu quero primeiro abordar o experimental e o final, deixando o experimental para depois. Bom, entende-se por posicional todo crente que é santificado no sentido que está na posição e condição de ser um com Cristo. Eu me rendo a Cristo como Salvador, aceitando como Salvador. Cristo perdoa os meus pecados. Todo aquele que é arrependido confessa seu pecado, sua condição de impossibilidade de autossalvação, e que é perdoado por Cristo, ele está nesse aspecto posicional. Ele toma uma posição. Eu reconheço a minha impossibilidade de me salvar por mim mesmo e aceito Jesus como meu Salvador único e suficiente. Em Atos 17:30, a Bíblia nos diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Não importa o que eu tenha feito antes. Se esse render-se a Cristo e o reconhecimento da impossibilidade, incapacidade de autossalvação é genuíno em minha vida, e eu entrego a minha vida a Jesus e experimento essa salvação, então isso quer dizer também o seguinte, que Deus não levou em conta o que eu fiz até então. Deu para entender? Dos seus pecados não lembrarei mais, diz o texto. E lá no Antigo Testamento tem um texto que eu gosto muito, assim, que dá a ideia de que Deus pega os pecados, que Ele perdoa e os lança nas profundezas do mar. Aí eu fui fazer uma pesquisa quanto é essa profundeza do mar. E a profundeza do mar, onde o mar é mais profundo do que o monte mais alto que há no planeta, né? Então, eu imagino assim, lá Deus jogou os meus pecados.
Ele diz assim, não vou lembrar mais nunca de sair, está lá nas profundezas do mar. Então isso que Deus não leva em conta o que houve na minha vida até então. Até o momento em que eu entreguei a minha vida a Jesus. O próprio Paulo vai dizer que ele havia vivido... Aliás, ele também se refere àqueles que haviam vivido numa cidade promíscua, que é de Corinto. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11, ele diz assim, mas, ao invés disso, um irmão vai ao tribunal, desculpa, é de 9 a 6 que eu devo ler, 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Você precisa prestar muita atenção nessa leitura aqui. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem immorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E aí vem uma coisa muito interessante que ele diz no versículo seguinte, assim foram alguns de vocês. Assim foram alguns de vocês. Mas foram lavados, foram santificados, foram justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, o passado é apagado. Contanto que eu daqui para frente não vivo mais nisso. Ele faz essa classificação de esses não entram. Não entram. Alguns de vocês foram isso, mas foram lavados, foram santificados, foram purificados. Daqui para frente é a nova vida. É com a mulher que foi apresentada a Jesus e que os líderes disseram, Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. E Jesus pergunta para aqueles se há algum ali que não tem pecado. E se curva lá e vai escrever alguma coisa no chão. Eu não sei se tinha areia ali, qualquer coisa, que ele estava lá escrevendo alguma coisa no chão. E diz o texto que aqueles homens foram saindo, do mais velho ao mais novo, todos. Quando Jesus levanta de novo, não tem mais ninguém, só ele e a mulher, diz, ué, ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. Também eu não te condeno, diz Jesus. Mas, vai e acaba com essa vida, desse jeito. Não peques mais. Saia daqui, sem condenação, mas transformada. Não peque mais. É o que Paulo diz nesse texto aqui. Faz essa relação e diz assim, alguns de vocês foram isso aí. Vocês foram lavados, purificados, santificados, e agora a vida é outra. É dentro desse período do tempo em que nós temos aí essa oportunidade de continuar servindo. Então, a última aqui, das três, é a santificação, da santificação é final, que se refere aos céus, à glória celestial. Vida eterna, a presença do Pai, Criador, do Filho, Salvador, do Espírito Santo, o Consolador. É o que nós experimentamos depois que tudo aqui acabou. Tudo aqui pertence ao passado. Quando tivermos partido para a glória, tendo a morte batida na nossa porta, ou quando Cristo voltou buscar a sua igreja. Então vem essa parte final. Quando a presença de Cristo voltar aqui na terra, o grande e terrível dia do Senhor. Outra coisa interessante que a Bíblia diz, grande e terrível dia do Senhor. Parece um paradoxo, né? Mas não é. É grande para nós que somos crentes, terrível para quem não é crente. Porque não tem mais nenhuma chance a partir de então. Acabou. É condenação garantida, certa. Mas grande para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Grande e terrível dia do Senhor. Santificação final, pois é uma outra forma de se referir à glorificação. Isso é semelhante
a sua segunda vinda. 1 João capítulo 3, de 1 a 3, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. A gente não sabe como é que vai ser, mas uma coisa, vamos dizer aqui, uma coisa a gente sabe, vai ser semelhante a Ele. Então vamos esperar aquele dia chegar, né? Pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Essa é uma coisa que nós só vamos ver no dia. Não tem como descrever. Esse formato maravilhoso que a gente vai ter. Nós vamos ser iguais a Ele, semelhantes a Ele, parecidos com Ele, identificados com Ele. Então João diz, a gente não sabe ainda como é que vai ser, mas uma coisa é certa, vamos ser semelhantes a Ele. Vamos ser parecidíssimos com Ele. Mas nesse capítulo 6 da carta aos Romanos, Paulo está especialmente interessado na santificação experimental, que está aí nesse meio tempo, do início, o inicial aqui, o final aqui, e Deus está aqui, nós estamos aqui nesse caminho de Deus, dessa experimental, essa vida que nós estamos vivendo, onde temos a oportunidade de crescermos dentro daquilo que nós queremos realmente crescer, se desejamos realmente desenvolver. Então aqui nós estamos trocando em miúdos, dizendo assim, como realmente experimentar o triunfo sobre o pecado na vida diária. Como podemos vencer essa situação, a tentação que nos que Satanás coloca diante de nós a cada instante do nosso viver. Armadilhas que ele nos coloca no caminho. Quem sabe nós podemos definir a santificação da forma mais nítida, em termos teológicos, dizendo o seguinte: colocamos-nos dispostos para o uso de Deus mediante um viver santo de acordo com a vontade divina. Colocamos-nos dispostos para o uso de Deus, para que Deus use a nossa vida mediante um viver santo de acordo com a vontade divina. Ou poder-se dizer ainda, sem alterar o significado, deixar que Cristo faça a real diferença em nossa vida, menos de mim e mais de Cristo em mim. Essa é a ideia. E uma passagem bíblica que mostra isso com muita clareza é 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 a 17. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, esse texto para mim é um texto clássico para mostrar o que acontece na nossa vida e como é que eu posso chegar no dia do juízo final. Vai ter gente que vai entrar no céu só com, digamos assim, só com a casca. Salvo sim, mas a vida não mostrou nada. Então preste bem atenção aqui. Conforme a graça que me foi dada, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. O outro é o salvo. Paulo pregou o evangelho. Pessoas se converteram. Agora, o que o novo convertido agora fez com essa sua nova vida é que vai depender do resultado final. Lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, cada um veja como está construindo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, não tem outro Salvador. Jesus é o único. Não tem outro. Além do que já está posto. Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia em letra maiúscula, o grande e terrível dia do Senhor, o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá galardão, recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Ou seja, a base, a fé, não queima. A minha fé em Jesus
que é a salvação que eu tenho, essa é permanente. Mas Paulo diz assim, nesse período que nós estamos, período experimental, espera-se que nós estejamos construindo sobre o fundamento que foi lançado, que é a fé em Jesus Cristo. Então tem muitos crentes que ficam, eu já sou salvo. Deixa o tempo passar. Não me preocupo com nada. Deus sabe. Senhor, Deus sabe sim. Sabe até que você não está fazendo nada. É isso que eu disse. Tem gente que vai ser salva como que diz assim, alguém exemplificou isso aqui, que parece um gato que está numa casa que incendiou, né? Ele fica até o último momento e no fim não tem mais saída, ele salta para o meio das chamas, cai fora todo chamuscado, mas salvo, né? Pelo menos está sem pelo, mas está salvo. E mais ou menos nesse sentido, assim, que não sobra nada, além da sua fé em Jesus. Essa é a preocupação de Paulo nesse capítulo. E esse é o período experimental que ele coloca, ele dá muita ênfase nesse período. Nós estamos nesse período. Nós estamos vivendo nesse período, que nós já somos de Jesus Cristo, ou não somos? Somos de Jesus Cristo. E Cristo ainda não voltou e nem a morte chegou à nossa porta, então nós estamos nesse período experimental. E é aqui que nós precisamos experimentar, colocar à disposição. Então, quem sabe nós possamos definir essa questão como uma coisa assim urgentíssima para a nossa tomada de posição em relação ao que nós vamos ser. O único modo de verificar se há uma real diferença é que se somos capazes de escolher livremente nosso Senhor Jesus e escolher a quem servir. Se queremos servir a Jesus ou se deixamos Jesus de lado e ficamos muito felizes assim, de bom, eu já sou salvo, já tenho Jesus como Salvador, então deixa a vida correr. Não funciona assim. E, como já disse ainda há pouco, nós não somos robôs. Nós temos livre escolha de fazer ou não fazer. Nós temos livre escolha de seguir esse ou aquele caminho. E eu não posso, de forma nenhuma, permitir que aquilo que eu poderia fazer, não posso deixar de fazer. O exemplo das taças vazias, um pouco cheia, quase nada dentro. Você pode projetar aqui, por favor? Esse é um exemplo bem claro. A taça toda branca é a pessoa que não tem Cristo. É o incrédulo que deve ser objeto do nosso esforço de levá-lo a Cristo. Aqui tem um pouquinho de vermelho lá embaixo, representa a fé em Jesus. Eu tenho fé em Jesus. Salvo. Agora, à medida que o tempo vai passando, eu preciso crescer. Eu preciso ter mais de Jesus. Menos de mim e mais dele. Então, a outra taça está pelo meio, já está um bom caminho andado. Mas o que Deus espera é que seja aquela outra taça que está transbordando. A vida de Jacó, lá com Labão, foi assim. Pelo menos o testemunho de Labão foi esse. Jacó, não vai embora não, Jacó. Não vai, fica aqui. Porque eu tenho percebido que por tua causa eu tenho sido abençoado. É mais ou menos isso. Que as pessoas que nos cercam queiram que nós fiquemos junto delas, porque nós somos bênção na vida delas. Taça cheia, transbordando. Vazio, totalmente vazio de mim mesmo e cheio do Espírito Santo de Deus. Esse é o objetivo de Paulo nesse capítulo 6, para mostrar que essa santificação no período experimental deve ser levado muito a sério. Que tanto a inicial de posição como a final de glorificação
Ok, está certo. Mas ele está preocupado nesse tempo de vida que nós estamos levando aqui. Como está sendo o meu viver? Que Deus esvazie tudo, tire de dentro de nós tudo aquilo que tem atrapalhado esse desenvolvimento e nos preencha com o seu Espírito, a ponto de transbordarmos, para que pessoas que nos cercam percebam a diferença e queiram viver como nós vivemos, para a honra e glória do nome dEle e para a nossa satisfação e realização, para que no grande e terrível dia do Senhor nós possamos receber dele: vinde bendito meu Pai, possuir por herança o reino que você está preparado desde a fundação do tempo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, temos sido tão falhos, temos estado tão distante do teu propósito para a nossa vida. Mas, Senhor, que nós possamos ser cada vez mais capacitados pelo teu Santo Espírito que em nós habita, para chegarmos àquele objetivo que é o teu objetivo para nós, de sermos semelhantes àquele que nos salvou, mais e mais parecidos com Cristo, mais e mais tornando-nos um com Ele. E para que, através do nosso viver, pessoas que nos cercam sejam influenciadas e possam voltar-se, render-se também a Jesus, aceitando como único e suficiente Salvador. Abençoa esta igreja, ó Deus, e que cada membro que a ela pertence possa testemunhar desse poder maravilhoso que há no Senhor Jesus, no Evangelho Redentor e Salvador. Para que pessoas que conosco convivem possam entender que nós realmente somos diferentes, porque nós pertencemos a Ti. E que um dia estaremos contigo na glória celestial. Enquanto aqui estivermos, ó Deus, dá-nos forças para continuarmos vivendo o Teu Evangelho com toda a eficiência e eficácia. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.